Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós estamos recebendo o professor Álvaro Prado, ele é professor lá da FATEC, daqui de Santos, da Baixada Santista. O Álvaro veio para nos ajudar hoje com um material bastante interessante sobre movimentação de contêineres, que a gente já iniciou na aula passada, e hoje o Álvaro trouxe aí algumas novidades, algumas coisas novas na área de gestão portuária, algumas coisas bastante interessantes para vocês que estão ingressando nessa área. O Álvaro já é professor há muitos anos, ele é engenheiro, e ele está aqui para responder as perguntas de vocês no final. Fiquem à vontade. Álvaro, a hora que você quiser compartilhar, é por sua conta aí, tá bom? Tá. Boa noite, pessoal. Prazer. Bom conhecer vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre equipamentos de transferência no terminal de contêineres. O que são esses equipamentos de transferência? Então, vocês viram na última aula da professora Gisele que ela falou de portainer, transtainer, reachstacker, que são os equipamentos que são máquinas de levantamento e transporte. Ou seja, eles movimentam os contêineres, mas sempre na vertical, levantando e baixando, e na horizontal, deslocando esses contêineres. Então, são os equipamentos que trabalham no costado, o portainer, e o equipamento que trabalha na pilha, que é o transtainer. E o reachstacker, que ele não é um equipamento de produção, ele é um chamado equipamento de remoção. O principal equipamento de um terminal de contêineres é o portainer. Todo o ritmo, todo o faturamento de um terminal de contêiner depende do portainer, né? Por isso que a gente tem aí os terminais de Santos, sempre que sobra um dinheirinho para eles, eles compram um portainer novo, né? Porque precisa manter atualizado, porque os navios aumentam de tamanho, então os portainers têm que aumentar de tamanho. Hoje a gente tem portainer até 68 metros de lança, que são os últimos que a Santos Brasil comprou, né, para trabalhar com navios de 60 metros de boca, 60 metros de largura. Então, a gente tem, são os maiores que tem em Santos, depois são a Deep World também tem os de 50 metros, e a BTP também tem os de 50 metros, a Santos Brasil também, né? Então, agora, alguém precisa receber esse container do portainer e levar até a pilha. Alguém precisa receber o portainer o container quando ele chega no terminal e levar até a pilha. Alguém precisa tirar ele da pilha e levar ele até a saída. Então, esses veículos são chamados veículos de transferência. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Porque esses veículos são os que mais evoluíram, principalmente nos últimos 20 anos. Até 20 anos, a gente tinha um tipo de veículo só. Nos últimos 20 anos, a evolução é muito grande. E essa evolução visa sempre duas coisas. Primeiro, economia, sempre, né? E a segunda é ganhar tempo, reduzir o tempo de movimentação. Hoje, mais modernamente, a gente está pensando em termos de sustentabilidade, né? Ou seja, procurar veículos que consumam menos combustível, que veículos que possam ser elétricos, ao invés de usarem os motores a combustão. Então, a gente tem essa inclusão desses veículos aí. Então, vamos lá, vamos... Agora, como é que é isso aqui? Compartilhar. Pronto, já está iniciando o compartilhamento. É só você ir na... Agora você tem que ir na guia onde está a tua apresentação. Isso. Isso. Compartilhou? Compartilhou. Agora é só você pôr no modo apresentação que vai... Tá. Isso, já está Okay. Compartilhando. Então, vamos lá. Então, os veículos de transferência, ou seja, a parte da movimentação horizontal de contêineres nos terminais, né? Eu vou chamar de terminal, a hora eu vou chamar de pátio,
Para nós é a mesma coisa, né? Um terminal de container ou um pátio de containers é a mesma coisa. Na verdade, um terminal ou um pátio é um armazém a céu aberto, né? Então, a gente pode chamar de pátio ou de terminal, tanto faz. Terminal é o nome técnico, pátio é o nome que a gente mais usa, é mais comum, né? Tá certo? Muito bem. Então, vamos falar desses veículos. Então, primeiro, no terminal de container, os containers devem ser movimentados entre os setores do terminal, certo? Que setores são esses? Quando o container vem embarcar no navio, ele chega no terminal de caminhão, chega com uma carreta e vai ser encaminhado para o gate de entrada. Nesse gate de entrada é onde tem o scanner, onde tem o recebimento de documentação, etc. Muito bem, ele é aceito nesse gate de entrada, ele passa pelo scanner para uma determinada posição e esse container é retirado do caminhão e vai seguir para a pilha de contêineres. Essa retirada pode ser feita diretamente por um transtainer, né, um RTG, mas pode ser feito por um outro veículo qualquer, tá? Então, essa é uma primeira movimentação. Depois, este container da pilha, ele vai para o navio. Para ir para o navio, ele vai para o costado, e no costado, o portainer pega esse container e põe no navio. Então, da pilha para o costado é o mais importante para nós, né? Esta movimentação horizontal mais importante é essa que leva o container da pilha, onde ele está esperando o navio, para o navio quando ele chega, né? Então, esse é o importante. No desembarque, também é o importante para nós, é este movimento. Quando eu retiro o container do navio, eu coloco ele num veículo desse que faz essa movimentação horizontal, que leva ele até a pilha. Na pilha, o transtainer vai colocar ele na pilha. Daí ele segue pelo transtainer até o gate de saída, onde ele vai ser colocado num caminhão, certo? Ou numa carreta, ou num caminhão de uma maneira geral. Então, essa movimentação, né, horizontal usa veículos específicos, mas nem sempre foi assim. Lá no início não era um veículo específico, era um veículo normal. Passou a ser mais específico nos últimos 20 anos, né, quando a gente está falando dessa evolução. Então, esta evolução aqui diz o seguinte: o primeiro veículo que nós utilizamos na movimentação de contêineres no terminal foi a própria carreta, né? A carreta, que sempre foi usada para transportar o contêiner de uma fábrica, de um armazém, para o terminal. Então, esta carreta, né, este veículo, como já tinha a função de levar o contêiner até o terminal, foi fácil passar a usar esse veículo para levar o contêiner para os setores do terminal que ele precisa ir. Mas não são as carretas dos clientes, não é a mesma carreta que trouxe o container até o terminal, que eu vou usar dentro do terminal. A carreta que está dentro do terminal, ela pertence ao terminal. E é assim desde o início. No início, não. Eu tirava da carreta da transportadora direto, colocava no container, no navio, e a carreta ia embora. Depois, com a ideia da pilha, etc., foi mudando esse conceito. Muito bem. Agora, para colocar o container na carreta, então lá o McLean, que é o cara que inventou o container, ele pediu para o engenheiro dele lá para desenhar um chassi para isso, né? Um chassi específico para colocar o container. Esse chassi chama-se buggy, né? Esse é o nome dele em inglês, é o buggy, e é esse nome que a gente usa até hoje. O buggy tem algumas características, né? Algumas características principais. Por exemplo, eu encaixo o container, os locks do container, aqueles furos que o container tem, em ressaltos
né, em pontas que tem no bug, para ele prender. Então, eu tenho que travar o container no bug. Para isso, eu tenho que colocar ele certinho em cima desses locks, dessas travas, né? Do twist lock que chama. Então, me dá um certo trabalho para fazer isso, porque a pessoa que está fazendo isso no portainer está a 30 metros de altura. E quem está fazendo isso no transtainer está a 18, 20 metros de altura. Então, não é muito fácil fazer isso, né? Só lógico que são pessoas muito treinadas e que conseguem fazer com uma facilidade muito maior do que a gente se fosse fazer isso, né? Então, este bug, né, ele consiste no equipamento rodoviário, né, para o transporte rodoviário de contêineres. Ou seja, no transporte rodoviário, é obrigatório transportar o contêiner nesses equipamentos. Mas, às vezes, a gente vê na estrada um contêiner colocado em cima de um caminhão que veio trazer soja ou milho para Santos, né? Que é um caminhão graneleiro. O graneleiro, você não pode colocar um container em cima, tá aqui, ó, é proibido, certo? Aí você coloca uns calços, tal, prende, amarra, não sei o quê, e a polícia faz vista grossa e deixa você passar. Mas, na verdade, não deveria. Deveria parar toda vez que um container aparece circulando, não em cima de um bug, porque o bug foi criado para ele como equipamento rodoviário. Então, inicialmente, ele foi criado para levar esse contêiner, como eu disse, da fábrica até o terminal e de um armazém até o terminal, e não para trabalhar dentro do terminal. Mais tarde, sim, ele vai trabalhar dentro do terminal. Esse bug tem duas vigas aqui laterais, tá? Longitudinais, né? Tá? Com travessas intermediárias aqui, tá? Tudo soldado, tudo bonitinho. E aqui ele tem suspensão, né? Porque senão o container cai de cima dele, vai ficar pulando aqui. Então ele tem suspensão. Tem um pino aqui chamado pino rei aqui na frente, que é o pino que vai engatar ele no cavalo mecânico, no truck. Né? Nós vamos ver o que é o truck já já, é o próprio caminhão. Tá? Então, este pino chama pino rei, que vai engatá-lo no caminhão. Agora, e ele tem 2 ou 3 eixos e 8 pneus, certo? Então, esse é típico, né? Este é um bug típico. Pode aparecer com 2 eixos, como ele diz aqui, ou com 3 eixos. Por meio de um acoplamento aqui, ele recebe eletricidade e ar comprimido. Ar comprimido normalmente para os freios, quando esses freios são a ar, e a eletricidade para poder acender as lâmpadas, as luzes traseiras, luz de freio, pisca-pisca, etc. e tal, para poder trazer energia elétrica para ele, né? Então, eletricidade e ar para suas instalações e sistema de freios. E ele possui esses pinos de engate especiais que prendem o contêiner, dando maior segurança no transporte. Esta estrutura tem a mesma idade do contêiner, gente, 70 anos. Né? Foi uma das coisas criadas simultaneamente à criação do contêiner, ou logo em seguida, porque ele criou, né? O McLean pediu para o engenheiro que desenhasse para facilitar. Tudo que o McLean criou era para reduzir o tempo de colocar o contêiner em cima do caminhão, tá? E de colocar no navio. Então, este é o bug. O bug, né? Então, a evolução da carreta, ou seja, desde lá do McLean, está aqui, ó, Sealand, né? Sealand, vocês já viram essa foto aqui, a professora Gisele mostrou para vocês. E aqui está uma carreta de 1950, né? Já com bug, certo? Já com bug. Está aqui a carreta hoje, né? A carreta hoje, só que esta carreta, vocês estão vendo
dessas coisas amarelas aqui, isso é um lock automático, ou seja, eu não preciso mais encaixar o container nas travas. Ele faz esse travamento automático. Mas nem todas as carretas têm isso. Se você vai num terminal grande, como o BTP, por exemplo, são, vamos dizer, 40% estourando, no máximo das carretas utilizam o lock automático. O resto continua usando o lock normal, tá? Ou seja, ter que encaixar o furo do container no ressalto que tem no bug, certo? Então, nós evoluímos daqui de 1950 até 2020, mas não evoluiu muito. O que mudou? Mudou a tecnologia do veículo. Obviamente que esse veículo ele tem muito mais tecnologia do que esse, mas ele continua com um motor a óleo diesel como esse aqui. E a carreta tem uma característica, ela não foi criada para transportar contêiner. Carreta é carreta, eu posso transportar o que eu quiser aqui atrás, certo? Eu posso transportar, como eu disse, soja ou milho, posso transportar açúcar, posso transportar minério pouco, né? O que eu quiser aqui atrás. Então, a carreta em si, o veículo carreta, que é o truck mais um equipamento, ele serve para várias aplicações. E mais, quando a gente fala numa carreta, a gente está imaginando, por exemplo, que essa carreta, quando sair daqui de Santos com um container em cima, ela vai subir a serra para São Paulo. Então, eu preciso de uma característica no motor desse veículo que ajude ele a subir a serra, certo? Esta característica, nesse caso, é uma alta potência. Porém, aqui, né, no terminal, o terminal é plano. Né? O terminal é plano, então eu não preciso dessa potência toda. O que eu preciso? Eu preciso de força para carregar este peso aqui de cima. Este peso, né, você sabe que no máximo um container com a carga pesa 35 toneladas, 32, 33, tá? Então, este peso não é tão grande. Quando a gente fala, por exemplo, de um bitrem ou um rodotrem, vou mostrar um bitrem para vocês, carregando grão, ele leva muito mais peso do que isso. E ele tem que subir a serra e descer a serra. Então, ele precisa de uma característica. Agora, esta carreta, ou seja, quero dizer o seguinte, está sobrando potência. Toda vez que sobrar essa potência, o que acontece? Este veículo está gastando muito combustível. Além do que, este veículo é poluente, porque ele é um veículo a motor a combustão, motor diesel. Então, ele está poluindo a atmosfera. Hoje, a gente está pensando seriamente na parte de sustentabilidade, ou seja, eu não quero mais um veículo que polua, certo? E também não quero um veículo que consuma combustível à toa. Então, isso é a sustentabilidade. Então, a gente está pensando, né, em substituir este veículo. Ou seja, de 20 anos para cá, começou uma tendência de modernizar, né, modernizar este veículo aqui. Modernizar não quer dizer, vou colocar mais tecnologia na carreta. Não. É substituir a carreta por um veículo mais adequado, tá? Então, é disso que a gente vai falar. Muito bem. A carreta é o nome popular dado aos caminhões pesados e superpesados. Isto aqui é um bitrem, gente. Né? Um bitrem, ele tem o que aqui? 2 bugs carregando 2 contêineres de 40 pés, 2 contêineres reefer aqui. Né? Esses contêineres reefer, eles têm no máximo 30 toneladas com a carga. Ou seja, isso aqui dá 60 toneladas. Né? 60 toneladas. É muito, não pode circular com 60 toneladas. O máximo que pode circular nas estradas é 56. Então, ele é obrigado a passar na balança
e pesar para ver se ele tem menos de 56 toneladas. Porém, o caminhão consegue deslocar até 80 ou 90 toneladas, dependendo do caminhão. Se é um caminhão pesado, até 80, 70, 80. Se é um caminhão super pesado, 90 toneladas. Então, ele é capaz de levar mais carga do que pode. A limitação é das estradas, tá certo? Então, isto aqui, esta parte dianteira, é o que a gente chama de truque. Tá? Este é o truque, este é o caminhão. E aqui atrás está o equipamento. No caso do container, esse equipamento é o bug. Então, aqui eu tenho um bug mais um bug. E aqui, muitas vezes, eu tenho somente uma articulação, mas quando aqui para Santos não vem de 3, o rodotrem com container, mas este vem para Santos. Quando eu tenho rodotrem, ou seja, 3 equipamentos, né, aí ele tem um carrinho no meio aqui para poder fazer articulação entre esses containers que estão aqui. Então, ele vai crescendo em tamanho, diminui a velocidade, ele não pode andar numa velocidade muito grande e nem pode ultrapassar esse peso que eu falei para vocês, tá? Bom, então, este equipamento é adequado a cada tipo de carga, ou seja, se for granel, ele é um graneleiro, né, um semi-reboque graneleiro, que a gente fala. Ele pode ser um caminhão baú, ele pode ser um caminhão de diversos tipos. Neste caso, a gente está usando um bug, que é o equipamento correto para levar container, certo? Bom, no terminal, isso eu já falei para vocês, mas sempre vale a pena frisar, repetir, no terminal, a carreta que faz o trajeto entre a pilha de contêineres que está aqui e o costado, ou seja, o navio, ela pertence ao terminal. Ou seja, não é esta carreta aqui. Essa carreta vai levar esses 2 contêineres, vamos dizer que eles chegaram agora do navio, vai levar esses 2 contêineres para uma fábrica. Então, esta carreta é da transportadora, que o cliente contratou para levar os contêineres dele. Dentro do terminal, a carreta que vai fazer este caminho entre a pilha de contêineres e o costado, ela é do terminal. Então, todo terminal tem carreta, ou tem esses equipamentos de transferência que a gente fala. E quantos eu tenho? Aí a gente tem uma conta para fazer de quantas carretas eu preciso ter, e aí eu tenho que contar manutenção, uma série de coisas. Então, entra aí uma parte toda de gestão desse terminal em relação à quantidade de veículos. Na verdade, a gente faz uma conta que é o seguinte: se eu estou usando para descarregar um navio 3 portêineres, eu preciso de 9 carretas, tá? Mais ou menos é a conta que a gente faz, tá? Agora, se eu usar 4, por exemplo, na BTP, cabe em navio de até 300 metros, vamos dizer, de comprimento, e na Santos Brasil também. Aí eu posso usar 4 portêineres. Aí eu preciso do quê? 12, multiplica por 3, 12 carretas, tá? Senão vai atrasar a entrega desses contêineres, tá certo? Então, a gente multiplica o número de portêineres por 3, mais ou menos é o número de carretas que eu preciso. Mas não é uma conta assim simples, hein? É uma conta complicada, que hoje a gente faz de diversas maneiras. Na verdade, o software que faz o gerenciamento do terminal já vai dizer para mim quantas carretas eu preciso, tá certo? Muito bem, então tá aqui. Então, esta aqui é da transportadora. Dentro lá do terminal eu tenho outra carreta qualquer. Muito bem. A carreta, então, né, é isto aqui, é o caminhão, o truque é isso aqui. Esse aqui é um caminhão que existe no Brasil há 10 anos, acho que 10 anos, uma marca DAF, que é lá no Paraná, tá certo? É uma marca holandesa, esse caminhão aqui. Esse aqui já é feito no Brasil, tá?
Esse já é feito no Brasil. Uma máquina que faz um caminhão que faz muito sucesso na Europa, junto com as grandes marcas de caminhão que são Mercedes, Scania e Volvo. São as marcas que nós conhecemos aqui, né? Nos Estados Unidos, tem outras marcas diferentes, né? Não é Ford nem GM, é outras marcas de caminhão, Mack, outras coisas. E no Oriente, lógico, são os fabricantes do Oriente. Tem caminhão Mitsubishi, tem caminhão dessas marcas japonesas e coreanas que a gente conhece, né? Hyundai tem caminhão, etc. e tal. Então, os terminais, muitos terminais ainda utilizam carreta, caminhão, né? Carreta, apesar do que de eu ter falado, que ela é poluente e gasta muito combustível. Por que que utiliza? Primeiro, que o serviço no terminal, quanto ele anda? Ela anda da pilha ao navio. Quantas vezes por dia? 40, 50, 80 vezes ao dia. Quanto que dá esse percurso? Ele vai andar 4 quilômetros, 5 quilômetros no terminal cada percurso? Dá o quê? 400 quilômetros em um dia. Né? Ou seja, é pouco, perto do que um caminhão desse faz numa estrada. E ele está num percurso que é plano, não tem buraco, né? É todo arrumadinho. Então, essa carreta precisa de pouca manutenção, certo? O pneu, por exemplo, quase que não desgasta, né? Quase que não desgasta, porque não tem curva fechada, ele não tem que andar freando. Primeiro que ele vai andar no terminal com velocidade controlada, ele não pode passar de 10 quilômetros por hora. Então, a 10 quilômetros por hora, ele não gasta muito combustível, ele não desgasta pneu, ele não desgasta a carreta. Então, eu posso usar vários anos a carreta. Normalmente, a vida útil, né? A vida útil de um caminhão desse, de uma carreta, é 7 anos. A gente propõe para a pessoa, para a empresa que comprou uma carreta, que daqui a 7 anos ela troque por uma zero, por uma nova, né? Que é quando a manutenção começa a ficar mais cara. Mas aí você vai vender essa carreta que está andando na estrada. E aí quem que vai comprar? Um terminal pode comprar, por exemplo, essa carreta para colocar para trabalhar no terminal. Ela vai tranquilamente virar mais uns 5, 6 anos aí, sem problema. Né? Você dando uma boa manutenção nela, ela não vai dar problema para você. Então, a gente ainda usa, nossos terminais ainda usam muita carreta, porque é fácil de comprar, entra no Mercado Livre e põe lá o DAF, acho que é o T6, alguma coisa, DAF T6 ano 2020. Vai aparecer lá um montão para vender, né? Então, você compra realmente de uma maneira muito fácil e a manutenção é tranquila, tá? É o que justifica ainda a utilização da carreta. Porém, como eu disse, a gente começou a pesquisar novos veículos para trabalharem no ambiente portuário. Um desses primeiros veículos que surgiu, já há mais ou menos uns 20 anos, é este veículo que está aqui. Ele não é uma carreta. O nome dele é Terminal Tractor. O que é Terminal Tractor em inglês? É o trator do terminal. Então, ele não é uma carreta, ele é um trator. Tá? A classificação de veículo dele, ele é um veículo trator. Para que ele foi criado? Para levar contêiner. Tá? Só para levar contêiner. Hoje usa para mais outras coisas? Lógico, porque ele se tornou muito econômico, né? Hoje tem fabricante no mundo inteiro. Esse, por exemplo, é brasileiro, né? Esse aqui é da Ecoporto, ó, e esse fabricante é brasileiro, a Hooker. A Hooker eu forneci, fiz projeto com a Hooker em 1980, uma empresa muito antiga no Brasil, né? Então, é uma empresa que se dedicou aqui e fabricou 2 modelos desse tractor. Esse aqui, que é o pesado, e um leve para container menor, tá? Então, este veículo,
ele passou a ser um veículo muito utilizado nos terminais de contêineres. Por quê? Primeiro que ele é mais barato que uma carreta, certo? Primeiro que ele é mais barato que a carreta. Segundo, ele foi projetado para fazer só esse caminho, entre pilha e costado, tá? Ó, veja, para que eu vou fazer uma cabine inteira aqui? O cara só trabalha aqui dentro, seu TT40. O cara só trabalha aqui, ele precisa ter visão. Então eu cortei, fiz uma cabine pequenininha aqui, certo? Fiz uma cabine pequena, só para caber o cidadão aqui dentro. Muito bem. Então, ele continua, este aqui que eu estou mostrando para vocês, não é motor diesel, mas já tem terminal tractor com motor elétrico, certo? Aqui eu não sei de ninguém que tenha já, mas na Europa e na China já tem bastante, nos Estados Unidos também. Terminal tractor com motor elétrico, né? Os fabricantes lá fora já estão fazendo com motor elétrico, tá? Estes veículos, este veículo, por exemplo, quanto que ele suporta? Né? Eu disse que uma carreta pode levar até 80 toneladas de carga. Esse veículo, por trabalhar só no plano, a característica dele, eu posso carregar 130 toneladas de carga. 130 toneladas de carga são 4 containers. Se eu empilhar um em cima do outro aqui, ele leva os 4. Tá? Ele tem uma capacidade muito maior que a carreta. Depois, ele consome menos combustível que a carreta, porque o motor dele a potência do motor dele é muito menor que a potência do motor da carreta. Por quê? Ele não anda nunca numa velocidade maior do que 40 km por hora. Nunca ele vai subir a serra. Então, para que eu preciso alta velocidade e que ele tenha que subir uma rampa? Eu não preciso. Então, eu não preciso de potência para isso. Essa potência é para levar o quê? Só para peso. Ou seja, eu diminuo muito o tamanho do motor dele. Diminuindo o tamanho do motor, tem algumas vantagens. Consome menos combustível e polui menos. Né? Além disso, ele tem esta distância aqui, ó, que chama distância entre eixos, muito pequena, menor que uma carreta. Isto facilita o quê? Facilita na manobra. Então, eu manobro este veículo muito mais fácil que eu manobro esse. Olha essa distância aqui, né, entre os eixos. E olha esta distância aqui, é muito menor. Então, ele manobra num espaço muito menor do que manobra uma carreta. Então, eu não preciso ficar fazendo malabarismo aqui para ele fazer uma curva, para ele carregar esse container num espaço pequeno, que é um espaço fechado, que é um terminal. Né? Então, eu torno a manobra mais fácil. Qual é a vantagem da manobra mais fácil? Vamos ver aqui. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo, tá? Que é um vídeo aqui dessa empresa, que vai mostrar para vocês uma comparação entre um tractor, um terminal tractor, e uma carreta. Prestem atenção no tempo que demora, que é assim, os dois vão engatar, né? Vão engatar o equipamento ao mesmo tempo, os dois vão levar esse equipamento para um lugar, vão desengatar e vão embora. O tractor faz num tempo, a carreta faz em outro. Então, vamos ver como é que isso acontece. Os dois estão juntos. Um minuto e 55.
4 minutos e 40. Ou seja, dá praticamente 3 minutos de diferença, gente. O tempo de acoplamento de manobra, 3 minutos de diferença. Quer dizer o seguinte, enquanto eu acoplo e manobro 3 vezes com um tractor, eu acoplo e manobro uma vez com uma carreta. Então, o que acontece? Onde eu preciso usar 3 carretas, eu vou usar somente um tractor. E ele economiza combustível, ele gasta menos combustível que o tractor, né, do que a carreta. Então, eu represento isso aqui uma economia de tempo, economia da quantidade de veículos que eu preciso e economia de combustível. Então, ele é muito mais econômico que uma carreta, tá? Muito mais. Então, por isso, vários terminais optaram por usar tractor. Aqui em Santos, os 3 terminais de container grandes, né? BTP, Deep World e Santos Brasil, utilizam só tractor. Não utilizam mais carreta, tá? Não utilizam mais carreta há um bom tempo. O primeiro a utilizar tractor em tudo foi a BTP, né? E aí a Santos Brasil logo em seguida, a Deep World, quando montou, já montou para transportar, para usar só tractor, tá? Então, você não tem carreta fazendo esse caminho entre costado e, e pilha. Você tem principalmente tractor aqui, tá? Não vou omitir para vocês uma coisa, né? A carreta, por ela ser um veículo para funcionar em longas distâncias, ela é mais confortável do que o tractor. O tractor é um trator. Trator não tem que ter conforto, ele anda trechos curtos. Então, ele não precisa de conforto. Agora, numa carreta, você faz viagens de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, que duram 8 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes mais do que um dia. Então, você precisa dormir na carreta, né? O estofamento tem que ser ergonômico, uma série de coisas. O que no tractor não é bem assim. O tractor ele tem menos ergonomia, né, menos conforto do que uma carreta. Ele tem ar-condicionado, lógico, para trabalhar aqui em Santos, todo veículo tem que ter ar-condicionado, né? Mas ele não é um veículo que tenha uma suspensão tão boa quanto uma carreta. Ou seja, se ele passar em buraco, você sente. Por isso que o piso do terminal tem que ser bem cuidado. Se tiver buraco, ele passar no buraco, o motorista vai sentir esse buraco, não pode ter lombada, não pode ter nada, né? Esse é o grande... Oi? Então, você está falando isso, né? Mas o tractor, ele não vai pegar a estrada, né? Então, ele não vai precisar Isso. ter conforto, né? O conforto na carreta porque o motorista vai pegar longas horas, mas o tractor vai operar só dentro dos terminais, né? Dentro do terminal, exatamente. Por isso que a carreta precisa de mais conforto, tem mais conforto, né? Certo? Tá? Então, ele é menos confortável, tá? A gente tem que entender isso aí. Tem muita gente que reclamou quando a BTP passou a usar tractor e em vez de carreta, que reclamou de dores nas costas, etc. e tal. A verdade é que a BTP tinha alguns problemas no piso, né? Porque vocês sabem que a BTP foi construída em cima do lixo, né? Do lixão, né? Então, ela no começo, nos primeiros anos, era comum abrir buraco, né? No piso da BTP. Eles foram melhorando, melhorando. Hoje já tem a incidência de buracos no piso da BTP é muito menor. Eles consertam muito rápido, tá? Mas no início foi muito complicado. Então, você pegava um veículo que tem suspensão dura e passa no buraco, é óbvio que você sente um solavanco, né? A mesma coisa que dirigir uma empilhadeira, tá? Certo? O stacker é mais confortável do que um
um tractor. Vamos lá, vamos seguir. Aí, de 15 anos para cá, a gente começou a pensar em outra coisa em relação aos terminais. Que outra coisa é essa? Nós começamos a pensar na automação portuária, certo? Por quê? Conforme o McLean previu lá em 1950, esse negócio de container ia tomar conta do transporte marítimo. Né? E de 20 anos para cá, principalmente 15 anos para cá, com a entrada pesada da China no comércio internacional, o número de contêineres no mundo multiplicou muito. Hoje, né, em março desse ano, a gente tinha uma quantidade, os 10 grandes armadores tinham em torno de 18 milhões de contêineres, certo? Só que todos os armadores compraram contêineres esse ano. Então, eu acho que a gente vira o ano com 20 milhões de contêineres. 20 milhões de contêiner é muito contêiner. E o equipamento manual, que a gente diz, o não automático, começou a não dar conta, principalmente nos portos de maior movimento. Antes dos chineses, esses portos eram os 2 portos principais da Europa, Rotterdam e Antuérpia, né? E os portos dos Estados Unidos, que são Los Angeles. Los Angeles cresceu principalmente por causa dos chineses, mas o porto desse lado, do nosso lado aqui, que é o porto de Nova York, New Jersey, né? E mais um porto ali em Miami, o porto de Houston, são portos grandes. Houston é mais recente um pouquinho, né? Mas esses portos começaram a sentir a necessidade de ter que fazer as movimentações em tempo menor. Por quê? De 15 anos para cá, quando eu comecei a dar aula na FATEC, dessa história toda aqui, em 95, né, começaram a surgir os grandes navios. O primeiro grande navio foi o Emma Maersk, que era um navio para 14 mil teus. Hoje, ele está pequeno. Né? O último navio que foi entregue esse ano aqui para Evergreen, foi entregue agora em junho, é para 25 mil teus, 24.900 teus. Ou seja, 12 mil teus a mais do que o EMA. Né? Então, é 2 navios a mais, né? De navio do que a gente recebe aqui, dá 2 navios a mais. Então, são navios muito grandes. Quando um navio desse chega num porto, ele desembarca alguma coisa em torno de 1.000 a 2.000 contêineres, e embarca 1.000 a 2.000. Então, é muita movimentação. Ele não pode ficar um dia num porto. Né? Quando um navio desse encosta num porto, eu encosto nele 8 portêineres para fazer esse movimento. Veja, se eu mantiver aquela conta que eu falei para vocês, eu preciso de 24 veículos para descarregar esse navio no tempo correto, menos de 8 horas, digamos assim. Quando eu chego aqui, por exemplo, a BTP, se tiver 2 navios, você tem que descarregar e carregar, quando está muito movimento, até meio-dia, porque 1 hora vai encostar mais um. Né? 1 hora da tarde vai encostar mais um. Ela foi projetada para trabalhar com no mínimo 3 navios por dia, senão não dá lucro. Né? E esses portos todos cresceram muito. Os navios cresceram, os portos cresceram. Agora, os equipamentos, nós vimos que eles não mudaram. A tal da carreta não mudou. Então, surgiu a necessidade de usar um tipo de veículo novo, um veículo autônomo, que a gente fala, ou um veículo autoguiado. Este veículo se chama AGV, é veículo autoguiado, tá? Auto-Guided Vehicle, tá? Em inglês. Então, ele é a novidade dos últimos 15 anos nos portos são os AGVs.
Esses AGVs, eles não foram projetados para os portos. Inicialmente, eles foram projetados para trabalhar nas indústrias. Então, as indústrias, por exemplo, aqui no ABC, as indústrias de veículos, as chamadas montadoras, usam AGV há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. A Volkswagen, a Mercedes, usa AGV, que é um veículo que não tem motorista. É um robô, na verdade. A Mercedes, por exemplo, usa AGV na montagem de cabine de caminhão. A Scania usa AGV na montagem do motor do caminhão. Isso eu fiz um trabalho lá com os alunos da outra escola que eu dava aula, eles foram fazer um TCC lá, mostrando como é que funcionava esse negócio de AGV dentro de uma indústria como a Scania. Então, é um negócio que é feito para trabalhar na indústria. Só que ele deu certo, muito. Então, aí o pessoal começou a pensar em utilizá-lo em outras coisas. Uma das soluções que ele pode trazer é esta solução da quantidade de veículos circulando num terminal. Ou seja, eu tiro os motoristas daqui de dentro. Eu passo a trabalhar com veículos sem motorista. Então, eu tiro as pessoas daqui do terminal. Com isso, eu posso trabalhar com velocidades maiores, eu elimino uma questão de segurança, né, uma série de vantagens. Então, isso vem crescendo nos últimos 15 anos, a utilização desses veículos, né, dos AGVs. Tá? Aqui no Brasil, nós não temos AGV em nenhum porto. Por quê? Porque nós não temos escala. Digamos que um dia a BTP chegue ao que ela sempre quis, alguma coisa em torno de 10 navios dia, né? Mais do que 6 navios por dia, vamos dizer assim. Aí começaria a ser interessante usar isso aqui. Mas, trabalhando com 3 navios por dia, isto aqui dá conta perfeitamente, né? O terminal tractor dá conta perfeitamente. Agora, se eu preciso de muito veículo, olha a quantidade de veículo que tem aqui. Aí eu vou usar este veículo aqui, eu vou usar o AGV. Então, ele vem crescendo, né? Um dos portos que mais utiliza AGV e que utiliza há mais tempo é o Porto de Rotterdam. O Porto de Rotterdam tem uma parte que é totalmente automatizada, né? Nesta parte, você só tem esses AGVs, certo? Você não tem carreta, não tem tractor, não tem nada, só AGV. Qual é a vantagem disso aqui? Hoje, né, esses AGVs estão sendo com motores elétricos, então ele já não polui. E aí, como é que faz? Qual é o problema aqui? O problema é que a bateria acaba. Então, nesses terminais, eu tenho locais que trocam a bateria automaticamente, porque é muito peso a bateria, é um pack, é um pacote de baterias. Então, a hora que ele sinaliza que ele precisa trocar a bateria, ele faz o último movimento que ele tem que fazer. Por exemplo, ele está levando esse container aqui, vamos dizer que é o costado, ele está levando para a pilha lá, tá? Ele vai levar para a pilha. Se ele já deu o sinal que a bateria dele está no amarelo, ele tem que trocar. Né? Ele não vai carregar demora muito. Então, quando ele sair da pilha, ele vai sozinho, ninguém precisa falar para ele vai sozinho para um lugar onde troca essa bateria. Neste lugar, ele vai parar no lugar, a máquina vem, retira as baterias para carregar e coloca as baterias carregadas. E ele volta para cá para pegar um outro container, certo? Tudo isso automático. Ele é o quê? Ele é um veículo programável, né? Então, eles são programados para seguir o quê? Caminhos pré-determinados. Olha aqui, ó. Olha aqui a confusão. Bate um no outro? Nunca. Por quê? Porque quem programou, programou para não bater. Ah, então não bate? Não bate. Ah, não tem perigo de colisão.
Ó, aqui está o chão molhado. O chão está molhado, mas não vai bater. Aí vai bater um aqui no outro. Não, eles vão parar, esse aqui vai passar, aí eles vão voltar a andar. Aí eles sabem que eles têm que parar, sabe? Eles têm um sensor dizendo que tem um passando aqui. Qual deles que tem preferência? Depende do programador. Depende de como foi feita a programação. Né? Então, como foi feita a programação, um deles tem preferência de movimento em relação aos outros. Então, quem está no movimento longitudinal aqui tem uma preferência, quem está no transversal tem outra preferência. Depende do programa de cada um, certo? Então, ele é totalmente programável. Hoje em dia, né, o veículo em si, ele chegou, vamos dizer, no máximo de tecnologia que ele poderia ter, tá? Então, o veículo, com as novas baterias, né, ele chegou na melhor tecnologia que ele poderia ter. Então, o que a gente faz para melhorar o desempenho desses AGVs? Né? A melhora deles é a melhora da programação, tá? É a melhora da programação. Então, hoje, um AGV desse, antigamente, ele não desviaria de rota. Hoje, ele já desvia de rota. Tá? Esse aqui, por exemplo, ele esperaria este caminhão passar para ele poder andar de novo. Hoje vai chegar um determinado momento, a partir do momento que ele sinalizou que tem um AGV passando, ele faz o cálculo de até onde ele vai passar e ele desvia por aqui e vai embora. Então, eu já tenho uma programação diferente, tá? Esta programação utiliza uma matemática muito diferente, que se chama pesquisa operacional, que é uma matemática muito utilizada na logística, certo? Então, hoje a gente tem, por exemplo, eu posso ter até 10 AGVs andando um do lado do outro, que eles não vão bater. Né? Assim, nessa condição que está aqui, ó, aqui tem 3, 6, 7, 8, 9 lá no fundo. Está tudo aqui já funcionando sem bater um no outro. Tá? Hoje, a maioria está sendo atualizada para usar motor elétrico, né, e reduzir a emissão de CO2 nos portos. Então, a maioria hoje já é motor elétrico. Tá? Ou seja, já estão operando com troca de bateria, etc. e tal. O tempo de trocar a bateria é muito pequeno, né? Muito menor do que carregar a bateria, e muito menor que se ele fosse um veículo a combustão, de completar o tanque de combustível. Então, ele já volta para o trabalho muito mais rápido do que ele voltava quando ele era a combustão. Porque aí ele tinha que parar num ponto, abastecer para voltar. Agora não, ele para, troca a bateria em 20 segundos e ele volta, certo? Então, eu estou ganhando tempo de operação, né? Ele trabalha mais tempo agora do que ele trabalhava quando ele era a combustão, certo? Muito bem. Que mais? Quais são as vantagens, além disso tudo, as outras vantagens de usar o AGV? Ó, primeiro vocês estão vendo aqui, eu já tinha mostrado isso aqui lá no Tractor, ó. Vocês estão vendo aqui essas coisas cinzas aqui. O que é isso? Eu não encaixo o container no lock, né, no twist lock. A hora que eu colocar o container, ele vai encaixar nisto aqui, ó. Né? Ele encaixa nesses suportes que são inclinados. Então, ele não precisa encaixar o lock, ou seja, eu gasto muito menos tempo. Imaginem vocês, o operador de portainer, ele trabalha 6 horas por dia. Imagina um dia como hoje, que choveu o dia inteiro. Ele começou 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, foi até 1 da tarde, chovendo sem parar. Imagina só, ou seja, a visão dele muito prejudicada por causa da chuva. Conforme ele vai chegando na 5ª hora de trabalho, na 6ª hora de trabalho,
ele vai cansando, por isso que ele tem um turno de 6, porque ele vai diminuindo a performance dele, o desempenho dele. Não adianta colocar ele para trabalhar 8 horas, que as 2 horas finais ele não vai conseguir fazer nada. Por isso que ele trabalha só 6. Então, quando ele vai chegando perto dessas 6 horas, ele já está cansado. Um dia como hoje, muito difícil de enxergar. Se esse cara pegou o turno da tarde, ele pegou um final de tarde com chuva escurecendo. Como é que ele vai acertar o furo que está aqui num pino que está aqui? Olha a dificuldade dele acertar este furo neste pino. Então, ficou muito mais fácil eu descer isso aqui, nesse berço, vamos dizer assim, que ele vai se ajeitar aqui, ó. O container está ajeitado aqui, ó. O container vai se ajeitar sozinho aqui em cima. Então, e quando esse container desce, ele automaticamente faz a trava desses locks, né? Ele automaticamente trava e prende esse container lá, é isso? Sim, sim. Sim, são os twist locks automáticos, tá? E essa é uma vantagem. A outra vantagem é em relação a um sistema eletrônico, ou como a gente diz, um sistema digital. O tempo de funcionamento de um sistema digital em relação ao tempo de uma pessoa trabalhando aqui. Por quê? Quando você está na carreta ou no tractor, você está esperando, você parou e está esperando o portainer colocar o container no bug, certo? Quando você sentir o peso do container, o motorista está olhando o quê? Nos espelhos. E só quando ele vê que desprendeu o spreader, que soltou o container, é que ele vai tirar o olho do espelho, olhar para frente e partir com o veículo. Certo? Muito bem. Então, ele demorou um tempo para fazer isso. A mesma coisa é quando ele for parar. Quando ele parar, né, que vai vir lá na pilha, que vai vir o transtêner e retirar o container de cima dele, ele vai ficar olhando no espelho. Ele vai ver o spreader pegar o container e vai ver o container levantar. Depois que ele sentir que o container levantou e que ele viu o container em determinada altura, é que ele vai olhar para frente e vai partir com o veículo novamente. Muito bem. No caso do veículo digital, o que acontece? Eu tenho sensores aqui. A hora que ele colocar este container em cima do AGV, esse sensor, ele parte o AGV automaticamente. Por exemplo, quanto pesa isso aqui? 30 toneladas? Quando ele sentir que tem 30 toneladas em cima dele, ele vai embora. Ele não vai olhar no espelho. Não tem ninguém para olhar no espelho. Quando ele registrar lá, tem 30 toneladas de peso aqui em cima, ele sai e acabou. Ele não vai esperar. Então, ele não tem este tempo, esses segundos ele não tem. A mesma coisa, quando eu retirar o container de cima dele, ele tem o mesmo sensor. Quando esse sensor marcar 0, ele vai embora. Quando marcar 0, ele fala, opa, não tenho peso nenhum em cima de mim, vou embora. Então, ele funciona totalmente automatizado, o que dá para ele uma resposta muito rápida. Tá? Dá uma resposta muito rápida para ele. Então, eu passo a ter um tempo, uma economia de tempo muito grande aqui. No fim do dia, gente, o cara que está na carreta, ele não trabalha só 6, ele trabalha 8. O cara que está no tractor também. Ele está cansado para chuchu. Né? Se ele piscar o olho, ele perdeu tempo para sair do lugar. Certo? Aí o cara já vai bater na lateral aqui, dizendo, meu, você está dormindo? Né? Por quê? Porque tem uma carreta atrás dele para encostar para pegar outro. Certo? Então, eu não posso perder esse tempo. Então, eu ganho esse tempo utilizando AGVs. Tá? Então, é um tempo que a gente ganha, e essas são as vantagens do AGV.
Muito bem. Então, o AGV, né, se transformou num veículo que é principalmente voltado para a automação portuária. Muito bem. Mas ele não resolve, ele melhorou bastante, mas ele não resolve todos os meus problemas. Existe um problema no carregamento e descarregamento de container, que é um problema conceitual. Então, vamos ver o que diz a regra básica, uma das regras básicas da logística. Essa regra diz que na transferência, ou o nome disso é transbordo de cargas, um veículo nunca deve esperar por outro. E o que significa isso? Né? Significa que eu tenho um veículo pegando uma carga, ele deve deixar a carga num ponto, aí vem um outro veículo e pega esta carga. É isso que esse conceito está dizendo. É isso que a gente faz no container? Não. O que a gente faz no container? O portainer pega o container do navio e põe aonde? Em cima da carreta, em cima do tractor, em cima do AGV. Ou seja, um veículo está esperando o outro. Isso, sob o ponto de vista da logística, está errado. Existe uma perda de tempo aqui. Tá? Existe uma possibilidade de tudo isso dar errado. Por exemplo, se um tractor pifar na hora que eu tiver colocando o container em cima dele e não sair do lugar. Quem que vai tirar esse tractor do lugar se ele não sair sozinho? Eu tenho que buscar um veículo para guinchar esse tractor. E aí, o que acontece com os tractors que estão atrás dele? Todos vão ficar parados esperando. Acabou meu dia. Acabou meu lucro do mês. Todo aquele trabalho, aquele investimento que eu fiz para tudo funcionar direitinho, deu um problema. De combustível, por exemplo, e o meu tractor parou. E não voltou a funcionar. Né? Então, isso é muito complicado. Né? Por isso essa regra da logística. Então, o certo é colocar a carga no chão. Então, aqui, no transporte de container, o que a gente faz? O portainer só descarrega se houver um veículo de transferência aguardando por ele. E vice-versa. O veículo só descarrega quando vier o transtainer tirar de cima dele o container, ou quando vier o portainer tirar o container de cima dele para pôr no navio. Se nesse trajeto do portainer vindo buscar um container no veículo, num AGV, por exemplo, para colocar no navio, bater um vento de mais de 60 km por hora, o que acontece com o portainer? Ele para automaticamente. Pode ser uma rajada, ele vai parar, ele vai diminuir a velocidade. O que acontece? Vai ocorrer fila lá embaixo. Por quê? Ele tem que pegar isso num determinado tempo, ele vai pegar num tempo maior. Aí o AGV que está atrás está programado para sair, não pode sair, porque aqui ele está no lugar. Né? Então, veja, mesmo utilizando um sistema todo automatizado, eu corro o risco de dar erro. Então, a ideia correta era deixar o container no solo, ou seja, no chão, e aguardar um veículo vir buscá-lo. Muito bem. Baseado nessa ideia, tem um outro veículo que já não é um veículo novo, já foi inclusive utilizado aqui no Porto de Santos há muito tempo, que chamava pórtico, tá? Este pórtico, hoje, ele foi muito modernizado. Ele se chama Straddle Carrier, e ele é uma inovação conceitual nos terminais. Esse pórtico que foi usado no Porto de Santos foi construído 2 pórticos pela Tectran, que era uma empresa ligada, subsidiária da Avibras, que era um veículo que veio para cá para fazer isso, pegar container do chão. Né? Mas bem no começo, foi em 1985, né, que esses veículos vieram para cá, foram desenvolvidos para vir para cá, para Santos. Tá?
E aí, esse negócio ficou sendo alguém usou, alguém não usou. De repente, alguns terminais no mundo resolveram melhorar isso aqui e usar isso aqui. O primeiro que deu fez muito sucesso usando isso foi um terminal famoso do porto de Busan, né, que é na Coreia. E deu muito certo. Aí o que o pessoal de Busan fez? Criou um sistema de operação de terminal de contêineres baseado no uso disso aqui. E alguns portos do mundo compraram esse sistema. Por exemplo, o porto de Houston, nos Estados Unidos. Qual outro porto que comprou essa tecnologia? O terminal de contêineres de Paranaguá. Ainda não instalou, ainda estão usando o Tractor. Mas eles têm todo o sistema já comprado para usar carrier, straddle carrier. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu deixo o container no chão e pego ele do chão, certo? E levo para onde eu quiser. Ele é um veículo rápido, ele é um veículo leve, certo? Então, olha a quantidade que tem neste porto aqui, de straddles que tem nesse porto. Então, cada um pega um container e leva para onde quiser, certo? Então, eles são pórticos móveis sobre pneus, muito ágeis e muito rápidos. São desenvolvidos para movimentar os containers deixados por outros equipamentos, deixado pelo portainer ou pelo transtainer. Então, o transtainer pega um container, tira da pilha, põe no chão, ele vem, pega e leva para o navio. O portainer tira o container do navio, põe no chão, ele vem, pega e leva para a pilha. E aí tem uma quantidade enorme. Agora, eu quero que vocês digam para mim aqui se vocês estão vendo uma pessoa aqui. Tem alguns que têm pessoas, tá? Tem alguns que têm pessoas, mas esse aqui não tem pessoa. E agora? Ou seja, ele é igual a este aqui, ó. Ele é um veículo autônomo. Não tem piloto, não tem motorista, não tem operador. E como é que ele faz? Então aí são os mais modernos. De 2 anos para cá, estou falando 2 anos, hein? É coisa muito nova, tá? Muito nova. Aqui, por exemplo, Paranaguá, se for usar os straddles, vai usar o normal ainda, com piloto. Mas esse fabricante aqui, que é a Kalmar, que é um dos maiores fabricantes do mundo, já tem isso aqui autônomo, como vocês estão vendo, não tem motorista aqui, não tem operador. Então, como é que ele faz? Como é que ele funciona? Aqui, isto aqui é o diagrama da Kalmar para mostrar como funciona. Deixa eu ampliar isso aqui para vocês verem. Então, isto aqui é a minha pilha de contêineres, tá? Aqui é o gate de entrada, né? É o que é o gate de entrada, onde o caminhão chegou com o container, tá? Então, ele chegou com o container, eu retiro ele com este equipamento aqui, que é um ASC, que é um tipo de um transtainer, tiro ele de cima do caminhão, que ele chegou aqui, é a rua, a estrada, tá? O navio está aqui, certo? O navio está aqui o portainer. Então, ele pega este container e vai trazer para a pilha. Aí ele vai colocar na pilha, certo? Muito bem. Quando o navio que vai levar esse container chegar, ele tem que pegar este container e trazer até o navio, mas ele não vem até o navio. O que ele faz? Ele põe no chão. Ele tira daqui e põe no chão. Quando ele põe no chão, vem um straddle carrier, pega ele aqui e deixa ele do lado do navio para o portainer vir pegá-lo e colocá-lo dentro do navio. Como é que ele vem pegar se ele não tem motorista? Aí tem um negócio que
vocês já ouviram falar, né, que sem isso nada vai funcionar. Uma tecnologia chamada 5G. Por quê? Qual é o grande uso do 5G? Celular? Para nós nós somos usuários de celular. Mas qual é o grande uso do 5G aqui, por exemplo, nesse terminal? Como é que as máquinas conversam? Como é que esta máquina conversa com esta máquina? Como é que essa máquina sabe que tem um container aqui para ela vir buscar? Então, quando esse cara coloca esse container no chão, esse container tem um sensor que vai mandar um sinal aqui, ó, dizendo: estou esperando um container, estou esperando um straddle. Tá, aí ele vai emitir um sinal. O straddle que estiver mais perto vai vir buscar. Só que esse straddle que está mais perto, ele pode estar fazendo um serviço. Então, ele não pode interromper o serviço que ele está fazendo para vir fazer outro. Ele tem que terminar aquele que ele está fazendo. Então, se ele está levando um container direto para o navio, ele não vai parar, deixar esse container no chão e buscar outro. Ele vai levar esse aqui até o navio. Então, o que estiver mais próximo do local e que não estiver fazendo serviço nenhum, vai dizer: opa, vou pegar. Quando ele fala: opa, vou pegar, ele transmite esse sinal para cá, dizendo: estou indo lá. Esse aqui fala para todos os outros: não precisa ir mais, porque o straddle do Zé está indo lá. Mas não tem Zé, não tem João, não tem Pedro. Ele vai falar que já tem o straddle lá. Então, ele vai cancelar aquele chamado. Então, o primeiro que responder, os outros já não respondem mais. Tá certo? Então, ou seja, um vai sair do lugar para fazer o serviço, o resto vai continuar onde está. Então, se ele estiver andando, ele continua andando, como esse aqui. Se ele estiver carregando, ele vai continuar carregando. Se ele estiver andando sem nada, se ele estiver parado, longe, ele não vai se deslocar até aqui. Certo? Então, isto aqui é um sistema que essa empresa Calmar, né, bolou para trabalhar com eles. Ó. Então, chama-se End-to-End Efficiency, ou seja, é um sistema de alta eficiência para pegar o container da hora que ele chega até levar para o navio. Né? Então, eu trabalho com todos, isso aqui também é autônomo, isso aqui também é autônomo. Aqui em Santos, estes equipamentos serão autônomos muito breve. Os pórticos aqui, os portainers, os transtainers. Tá? Quem é que já está pronto, quase pronto para usar isso aqui automático? A BTP. A BTP esse ano trocou um sistema operacional do seu terminal, o chamado TOS. Ela usava o TOS de um fabricante, passou a usar o TOS de outro fabricante. Por acaso, esse fabricante que a BTP migrou é o fabricante coreano, ou seja, o mesmo que bolou isso aqui. Então, para que é? Para fazer o quê? Esta automação aqui, ó. Ou seja, informação que eu tenho é que até o meio do ano que vem, isto aqui vai ser automático na BTP. Ou seja, você entrou com o caminhão aqui, parou no lugar, ele vem, pega o container e você vai embora. Não vai ter mais ninguém trabalhando aqui. Certo? E daqui vai ser colocado aqui automaticamente no lugar onde está previsto. Porque quem é o coordenador de pátio, né? O coordenador de pátio, o yard planner que a gente fala, ele sabe quando esse container chegar, onde é que ele vai vir aqui na pilha. Ele tem uma posição para colocar esse container aqui.
Então, só que isso vai estar onde? Vai estar aqui na torre de controle. Então, ele vai ser automático, ele vai chegar aqui, ele vai pegar automaticamente e vai mandar você embora. Fala, peguei, pode ir embora. Quando chega aqui, cadê? Não tem carreta, não tem tractor, não tem AGV, tem o quê? Straddle Carrier. Qual é a vantagem? Muito mais barato do que uma carreta, né? Muito mais barato. Do que o tractor é o mesmo, mais ou menos o mesmo valor. Mas hoje ele tem uma vantagem muito grande, que é justamente essa questão de automação, tá? Então, tá aqui, os straddle carriers podem ser autônomos e são chamados quando houver um container para movimentar, tá? O mais próximo, que não estiver realizando uma tarefa, atende o chamado e libera os demais. Quando ele deixa a carga no local, o outro veículo é chamado para complementar o trabalho. Ou seja, todo mundo conversa entre si. Como? Com 5G. Então, quando vocês ouvirem falar, vai chegar o 5G no Brasil, não é só para isso. Não é só para o celular. Né? Não é só para celular. O 5G vai transmitir. Isso aqui é o que chama, como chama esses sensores, essa técnica, essa tecnologia que está embutida nisso. Chama internet das coisas. A gente tem em casa a internet das coisas, certo? A gente já tem em casa. A gente aqui em casa, nós temos a Alexa. A Alexa acende a luz da sala, liga a televisão. O que ela usa? Usa o mesmíssimo sistema que esta máquina usa para conversar com essa. Só que ela aqui em casa está no 3G, no 4G. Aqui ela só vai trabalhar no 5G. Por quê? Porque eles estão longe um do outro. Essa distância é grande. Essa distância é grande. Então você precisa de uma potência diferente. Por isso que você precisa de um sinal 5G. Certo? Que ele tem maior alcance. Hoje, esses terminais que eu estou falando para vocês, os terminais europeus, os terminais chineses ou coreanos, todos eles investiram nos últimos anos pesadamente em 5G, certo? Para poder se comunicar as máquinas umas com as outras. E os fabricantes estão fazendo essas máquinas para elas conversarem umas com as outras, tá? Muito bem. Agora, tudo isso aqui é muito lindo, é moderno. Essa semana eu estava vendo um filme de AGV, eu fico emocionado, né? Apesar de já ter escrito artigo, de já ter feito projeto de AGV, já ter visto a AGV funcionar. Eu vejo aquele monte de AGV num porto andando, sem bater um no outro, fazendo o serviço que tem que fazer. Eu fico assim, passado ainda, né? Tá certo? Agora, isso não é o máximo da tecnologia. O que é o máximo? É isto aqui. O que é isso aqui? É um terminal de container. Como? Olha o container. Ó. Ele está empilhado? Não, ele está armazenado. Isso não é empilhar um em cima do outro, como está aqui. Aqui ele está empilhado. E aqui? Não. Ele está num armazém. Ó. Isto aqui, a Deep World construiu, né, construiu no terminal de Jebel Ali, nos Emirados Árabes. O que é isso? O caminhão vem com o container, esse equipamento pega o container, traz para cá. O dia que o navio chegar, esse container que ele te entregou aqui, vai chegar aqui. E vai chamar um carrier, vai chamar um straddle, vai falar, ó, tá no chão, pode pôr no navio. O que tem aqui dentro? Tem algum veículo? Tem carreta? Tem tractor? Tem AGV? Nada, só esteira transportadora. Ou seja, isto é um armazém de contêineres. É um armazém de contêineres. Eles fizeram já 2 fileiras e já testaram, já estão testando. E o resultado deu melhor que o esperado. E ninguém põe a mão em nada, não tem ninguém trabalhando aqui dentro, gente. Você para a carreta aqui, ele vem, pega o container e acabou.
vai-se embora. Daí para frente, o destino do container é: o navio chega daqui a 4 dias, daqui a 4 dias o container vai estar aqui na saída. Você vai colocar ele no chão, o estreador cargueiro vai levar ele para o porteiro e colocar ele dentro do navio. E isso na primeira, na primeira versão. A próxima versão, o que é? O porteiro vai estar aqui e vai pegar ele direto daqui da saída e vai colocar no navio. Né? Esta versão foi construída mais para fazer, vamos dizer, a entrada do container. Né? Tudo isso que eu mostrei aqui, que é automático, que vai ser automático aqui na BTP, depois na Santos Brasil, aqui já é mais automático ainda. E aqui vai andando esse container até chegar na posição de saída. Ele vai mudando de lugar aqui dentro, gente. Eu ponho o container, meu navio vai chegar daqui a 5 dias. Onde eu ponho? Ponho ele aqui. Para o caminhão, o cara vai falar: para o caminhão no gate 3. Parei. O meu navio vai chegar daqui a 15 dias. Não, você para o caminhão no gate 10. Você para lá, ó. Que ele vai descarregar, mas o seu container vai demorar 10 dias para chegar ao navio. Esse aqui vai demorar 5. Então, esse fica mais próximo da saída. E esse fica mais longe, só que ele vem andando para a saída. Quando desocupar aqui, ele vai andar. Tá? Isso sem contar, que vocês vão ver depois com a professora, a construção da pilha, o que é pré-stacking, etc. e tal, para fazer o planejamento de navio. Nós estamos, por enquanto, falando do pátio. Né? Então, é isso que ele vai fazer. É isso que vai acontecer. Né? Agora, já tem toda essa programação que eu falo de pátio e tal, para isso aqui. Agora, como é que eu programo a pilha, como é que eu ponho o pré-stacking, o que eu faço daqui para frente? Tem tudo pronto já, gente. É um sistema que você instala no seu terminal e põe para rodar. Né? Faz as alterações necessárias e põe para rodar. Agora, isso é outro patamar de tecnologia. É outro mundo. Né? Estamos falando de outro mundo, isso aqui. É um teste. A Deep World gastou uma fortuna, mas ela vai ser dona dessa tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, a Deep World hoje a empresa de terminal de container que mais cresce no mundo. Eles optaram por construir terminais no mundo inteiro. Né? Todas essas empresas são internacionais, né? A BTP, por exemplo, é da Maersk, ela é da APM. A Santos Brasil é de outra empresa, e a Deep World é outra empresa dos Emirados Árabes. A Santos Brasil já foi nacional, hoje não é mais. O terminal de contêiner de Paranaguá é dos chineses, 50% é dos chineses, 50% é de Paranaguá. Então, hoje, essas empresas põem dinheiro para fazer isso, muito dinheiro. E mesmo assim está dando problema. Né? O que deu problema? O que deu problema no mundo com o container? Foi isso? Não. Foi isso? Não. O que deu problema? Isso aqui, ó. Aqui. Nos Estados Unidos, o que está faltando? Caminhão para pegar o container do terminal e levar para um supermercado. Né? É isso que deu problema no mundo inteiro. Não tem caminhão. Isso aqui é porque a gente não falou em ferrovia, porque aqui em Santos a gente ainda não tem ferrovia. Mas tudo isso tem já... Aqui deu pau meu negócio aqui. Tá, pronto. Já em ferrovia. Né? Isto aqui já tem para ferrovia também. Né? A Deep World, eu acho que vai ser a primeiro terminal de container aqui de Santos a operar container por ferrovia. Tá? Tudo indica que vai ser a primeira. É isso. Isso é que eu tinha para falar. Como é que eu saio daqui agora? Aqui. Pronto. Só você parar a apresentação. Parei a apresentação. Gente. Professor Álvaro, muito obrigada. Imagina, é um prazer.
né? Sempre é um prazer. Essa é uma parte que eu gosto muito de falar, uma parte que eu gosto de pesquisar. Eu tenho um artigo publicado sobre, eu e a professora Gisele temos um artigo junto sobre a GV, que nós apresentamos no congresso, foi em 2 congressos, e eu gosto muito dessa parte porque eu trabalhei muito tempo com automação industrial. Então, eu conheço razoavelmente essa parte de AGV, dei aula há muito tempo sobre isso aí. Razoavelmente é brincadeira dele, tá, gente? Ele conhece Então, eu bastante. conheço um pouquinho desse negócio aqui. Esse porte que eu falei, esse straddle, que foi vendido aqui, foi feito para Santos em 85. Eu cheguei, não trabalhei no projeto, mas quando eu entrei na empresa, a empresa estava finalizando esse projeto, né? Eu cheguei a ver, isso aí foi um sucesso, foi para revista na Alemanha, tudo, né? Negócio que a gente fez aqui, que a gente fez aqui para Santos, fizemos 2, isso aí deve ter virado sucata há muito tempo. Hoje é o que a gente chama de estado da arte na tecnologia. Fizemos isso em 1985, né? Então, é o que a gente conhece aí. Sempre Pessoal, que... temos 10 minutinhos aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitem Isso. aí. Pode abrir o microfone, perguntar. O professor Álvaro está à disposição aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa a perguntar, é só abrir o microfone e perguntar, gente. Não sejam tímidos. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, Leonardo. Eu tenho uma pergunta para fazer referente àquela obra de arte lá da DP World, lá, né? O cubo mágico, né? O cubo mágico deles. O container, ele mexe somente lateralmente ou ele vai para cima e para baixo? Para cima e para baixo. Caramba, então é o cubo mágico mesmo, né? É o cubo mágico mesmo. Ele vai em todos os sentidos, né? Se você... Isso aí, vamos dizer, o container é muito grande, mas já existe funcionando aqui, por exemplo, em São Bernardo, na Mercedes, o armazém de cabine de caminhão, ele é assim, tá? Então, ele é todo automático. Então, você monta uma cabine de caminhão e guarda, né? Guarda no armazém. Quando alguém pedir um caminhão branco, então você vai lá buscar aquele caminhão modelo tal branco, você vai lá e pega, né? Então, é um transelevador que chama, vai lá buscar. Então, transelevador é um equipamento que foi desenvolvido para trabalhar em aeroporto, para trabalhar em terminais aeroportuários. Só que ele cresceu muito, foi muito rápido, né, o crescimento. Então, eu conheço um sistema em Guaratinguetá, na BASF de Guaratinguetá, a fábrica de tintas, a Souvenir, trabalha com a SRS, que é um transelevador, é um armazém inteirinho fechado, que não tem ninguém trabalhando dentro. E ele vai, põe as pallets no lugar, sem luz, sem nada. É o mesmo sistema que está usando esse negócio da Deep World lá em GBOLI, né? Só que ele é um sistema maior, né? Que a Deep World aqui em Santos, por exemplo, ela é a pioneira. Eles têm agora esse terminal de celulose. Ela é a primeira empresa de Santos que está usando um negócio chamado WMS, que é usado em armazéns. Por quê? Porque eles estão usando para retirar e colocar os fardos de celulose dentro do armazém um equipamento totalmente automático e que é administrado pelo WMS. Então, ninguém põe a mão. O WMS que vai dizer, ó, ponte rolante, vai lá e pega um fardo ali naquela posição e põe naquela posição. Ele vai e põe, ninguém mandou ele fazer nada. É o sistema que falou, tem que pôr aquele fardo lá, porque ele está há tanto tempo, ele precisa ir para cá. Então, é primeiro armazém em Santos que tem essa tecnologia, né? Então, eles estão apostando muito em tecnologia, né? O pessoal da Deep World, o pessoal dos Emirados Árabes está apostando muito em tecnologias modernas, né? Eles vão surgir com umas coisas meio impressionantes aí. Esse terminal de container é impressionante, tá bom? Positivo, professor. Obrigado, né? Obrigado mesmo pela Nada. informação. É isso. Comecei
Quando começou, né? Ainda no princípio, quando ainda tinha o nome de Embraport, eu ainda trabalhei lá durante um período, né? Mas Certo. ainda estava em formação. Uhum. Os caras são complicados, né? Eles fizeram treinamento, pegaram o pessoal todinho, levaram tudo para o Chile, para outros países para fazer treinamento. Exatamente. É diferenciado mesmo. Exatamente. Tem um amigo que foi para o Chile lá, ficou 3 meses no terminal, lá no porto de Valparaíso, eu acho, trabalhando lá. Isso mesmo. Muito bem. Falou. Obrigada pela colaboração, Leonardo. Mas alguém tem Obrigado, alguma coisa Leonardo. para fazer, De gente? nada, prazer. Prazer é todo meu. Quando precisar, estamos aí. Obrigado, professor. Nada. Mas alguém tem alguma pergunta? Aproveitem para fazer. Então tá bom, pessoal. Eu vou agradecer ao professor Álvaro pela colaboração dele, pela participação nessa aula. Muito obrigada, Álvaro, por você ter colaborado aí com as suas informações. Realmente, toda essa tecnologia vem sendo muito esperada, né? Precisa disso. E a entrada do 5G aí vai balançar o colete de muita gente, né? Eu acho que a entrada do 5G vai. Eu estou ansioso porque na outra semana eu vou visitar a Huawei, e é Eu uma vou, das empresas que vai participar do leilão do 5G aqui para ver o que tem lá. Já sei mais ou menos o que tem, vou ver lá. eu vou trazer novidades para vocês lá É. dessa visita, vou trazer algumas coisas para a gente poder conversar na aula. Gente, agradeço, professor Álvaro. Obrigada a vocês Obrigado a por terem vocês ficado pela até o final da presença. aula. E a gente vai fazer um intervalo, 9 horas a gente volta, tá ok, pessoal? Tchau, gente. Até mais. Obrigada, Álvaro. Tchau. Tchau, tchau. Prazer. Até mais. Obrigado. Pessoal, então é o seguinte: vou fazer o intervalo e às 9 horas a gente volta, que eu vou fazer. Gostou, Isabela? Que bom que você gostou. Muito obrigada, viu, por vocês terem participado. Eu quis trazer uma visão diferente, né? Porque é uma visão de uma pessoa que está mais dentro desse contexto, né? O Álvaro é uma pessoa que está bem dentro desse contexto, então eu achei bem legal trazer para ele mostrar para vocês um outro lado, né, da gestão portuária. Na segunda parte da aula, a gente vai falar hoje sobre as referências, que é uma coisa que a gente vai precisar utilizar para o projeto. Então, eu volto na segunda parte para a gente falar sobre o MOR, sobre referência bibliográfica, esse assunto todo aí do nosso projeto, tá, gente? Então, 9 horas a gente volta. Até já! Beleza, professor.
Olá, pessoal, vamos voltando. Estamos de volta.